Graça e paz. Hoje a minha devocional tem por título A Bênção Não Atrasa. E nossa reflexão está em Êxodo 16, versículo 2 e versículo 35. Êxodo 16, versículo 2 diz: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. E o versículo 35 diz: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Bom, primeiro, o 16, versículo 2, que fala: Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Isso significa reclamar. E para mim, isso virou um padrão para eles, porque durante a travessia eles foram reclamando. Nós já temos o vício de reclamar. A gente reclama da chuva, mas esquecemos que existem árvores grandes e que precisam de ser regadas, e que pelas mãos humanas isso não dá, tem que ser pelas mãos de Deus, né? E o 35, comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então, tinha provisão para eles e ainda assim eles reclamavam. Eu queria fazer uma pergunta, que é um louvor que fala assim: quanto tempo faz que Deus te prometeu? Te prometeu vitórias, te prometeu bênçãos e ainda não aconteceu. Será? Será que Deus te esqueceu? Em seu coração, aquela esperança já desfaleceu. O amor, a confiança e até o temor de Deus. Será? Será que Deus te esqueceu? Olha, o tempo não é seu. Você precisa acreditar. Se Deus te prometeu, a vitória vai chegar. Esforça-te, espere, confie no Senhor, naquele Deus, o mesmo Deus que um dia te ajudou, nas aflições, tribulações, em todo o seu caminhar. Só confia que a vitória vai chegar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós vivemos as maravilhas do Senhor, mas nós nos esquecemos. Deus os fez andar pelo deserto por 40 anos, porque o povo era reclamão. E quando nós reclamamos tanto, que a bênção não chega, aí que ela demora mais ainda, porque nós temos que passar pelo processo. Aquele povo precisava aprender a depender de Deus, e não dos senhores egípcios que os transformavam como escravos. Era preciso que fosse arrancado deles os maus hábitos adquiridos. E nós, quais os maus hábitos que nós temos? Que na nossa vida nós adquirimos muitos hábitos, e um deles é o hábito de reclamar. E às vezes nós precisamos passar pelo deserto, pelo processo, para que isso seja arrancado, para que possamos ser limpos. E a jornada durou 40 anos do Egito até onde Deus os prometeu levar. Seria uma viagem de mais ou menos 2 ou 3 semanas de caminhada a pé pelo deserto, ou seja, entre 400 a 500 quilômetros. Eles poderiam ter levado entre 20 a 25 dias para chegarem, mas a murmuração os levou a peregrinar 40 anos. Quanto tempo a tua murmuração está te levando a peregrinar? Quanto tempo você está reclamando ao invés de ser grato ao Senhor? Eles murmuravam mesmo tendo vivenciado os milagres. E nós temos vivenciado milagres e ainda assim também somos reclamões. Deus abriu o mar para que eles atravessassem, transformou as águas amargas em águas doces para que eles pudessem beber. Ele enviou do céu um maná e também codornas para que se alimentassem de carne.
proteínas, tá vendo? Fez brotar água de uma rocha e os cobria com uma nuvem durante o dia, a fim de livrá-los do sol escaldante, e à noite enviava uma coluna de fogo para que não morressem de frio. Porque no deserto faz muito frio à noite e esse frio pode matar uma pessoa. É igual o sol durante o dia, que é tão quente que também pode matar. A pessoa desidrata. E Deus foi tão fiel, tão bom, porque ele tirou aquele povo que estava cativo para os libertar, cuidou deles no deserto mesmo com toda a murmuração, e assim Deus tem feito conosco, Deus tem cuidado da gente. Durante a nossa caminhada, quantas coisas, quantos milagres Deus já fez e nós nem notamos. E mesmo tendo vivenciado todos esses milagres, eles continuavam cegos e reclamando do processo. A promessa estava de pé e o cuidado de Deus continuava com eles. A promessa de levá-los a uma terra que havia leite e mel estava de pé. A promessa do Senhor está de pé na tua vida. Na minha vida, a promessa está de pé. E ainda que a gente ande reclamando, Deus continua cuidando. Deus continua não deixando faltar. Deus continua enviando provisão. Mas eles seguiam esquecendo de tudo que Deus lhes presenteava. Viviam um milagre hoje e amanhã já havia esquecido. Você acha que somos diferentes daquele povo do deserto? Quantos de nós, dentro mesmo da casa do Senhor, vivenciamos milagres diários e mesmo assim achamos que a nossa batalha com o gigante está sendo perdida? E quantos de nós já não pensamos em ceder à guerra só para ter paz? Tipo, um exemplo, um casal, né? Quando briga, aí sempre tem aquela frase: eu prefiro ter paz do que razão, e se aquieta, se cala. Mas tem um momento de se calar, mas tem um momento de falar. Porque a Bíblia também fala que não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não podem dormir chateados um com o outro, não. Tem que colocar na mesa. Tem que falar: não gostei disso, disso, disso. Não pode dormir assim, né? Aí exercer essa frase nesse momento, que eu prefiro ter paz do que razão, tá errado. E vocês conhecem bem essa frase, né? Então, em quem somos diferentes? Colocamos em prática o nosso achismo, sendo que não perdemos nada para achar, e a gente está achando o tempo todo: eu acho isso, eu acho aquilo, né? Mas aí eu comecei a pensar. E pensando bem, na verdade, aquele povo perdeu sim. Eles perderam a fé e começaram a se sentir sozinhos porque esqueceram de tudo que Deus fez de lá até aqui, no nosso hoje, no nosso agora. Quantas das vezes nós nos sentimos sozinhos também? Quantas das vezes nós também queremos ceder à guerra? Então nós não somos tão diferentes deles. Mas, gente, o milagre ele vem diariamente. Ele não vem de uma vez porque nós precisamos degustá-los. Então o milagre vem diariamente. Deus ele dá uma porção para cada dia. Então o milagre acontece e você não percebe porque está esperando algo grandioso. E Deus faz pequenos milagres no seu dia a dia. Deus deu tudo o que o povo precisava. E nos dá também uma porção diária para a caminhada. Vão ter dias difíceis? Sim, claro que vão ter. Mas sabe qual a diferença de nós para eles? É que hoje nós temos acesso direto ao Pai. Naquela época eles tinham que falar com Moisés, e Moisés tinha que ir até o Pai para poder falar, interceder. Hoje não, hoje nós temos acesso direto através do Espírito Santo, que é o que nos consola, renova nossas forças, e nós somos diferentes deles quando, independente das circunstâncias, nós observamos Deus até nos pequenos detalhes.
porque eles não observavam isso. E nós conseguimos ser diferentes deles por isso. Porque hoje nós temos acesso direto ao Pai, você fala direto com Deus, né? E nós vemos Deus nos pequenos detalhes. Somos diferentes quando paramos para agradecer, porque eles não agradeciam. E hoje nós podemos ser gratos a Deus, viver com gratidão. Agradecer a Deus por nos guiar e nos dar fôlego de vida. É porque se hoje eu estou aqui falando com você, que Deus me presenteou pela manhã, quando eu acordei, o fôlego de vida. Quantos estão aí no leito hospitalar, respirando por aparelho, lutando para ter o fôlego de vida? Quantas vezes Deus abriu o mar para você passar, para que eu pudesse passar? Você lembra? Você lembra quantas noites em que você estava chorando? Você chorou tanto, tanto, tanto que você acabou adormecendo. Mas na manhã seguinte você acordou revigorado, com a sua armadura novinha e pronto de novo para a batalha. Você lembra? Quando você estava chorando de soluçar e cansado de chorar, você dormiu? Mas quando você acordou revigorado? Foi Deus. Deus trabalhou em você durante teu sono. Será que você consegue lembrar e ser grato? Então, como eu falei, se você acordou, seja grato. Se você teve o seu pão na mesa para comer, seja grato, porque muitos hoje nem pão tiveram para comer. Se você tem um teto para te abrigar do frio, da chuva e até mesmo do sol, seja grato, porque muitos neste momento não têm um teto sobre a sua cabeça. O deserto é só um processo que vai te levar ao propósito que Deus prometeu. E sabe a diferença entre ser murmurador e ser grato? O murmurador, ele questiona as coisas momentâneas. Já o grato entende que Deus está preparando o caminho para dar a ele algo melhor lá na frente. Então, amados, não murmure 40 anos, porque Deus quer dar a bênção hoje, se você tiver fé para receber. Amém?